Olá, o Conheça Seu Gestor de hoje recebe André Weiner, gestor dos fundos da XP Gestão, especificamente dos fundos de ações e o multimercado Long Short. Weiner, vamos começar falando a respeito um pouquinho sobre você, sua formação, onde você trabalhou antes, quanto tempo você está na XP Gestão? Tá bom, Roberto. Bom, eu sou formado em economia, me formei em economia pela St. John's University de Nova York e comecei minha carreira ainda nos Estados Unidos, na Salomon Smith Barney, já integrando a equipe de renda variável, isso em 2000. Ainda em 2000 eu voltei para o Brasil, onde eu entrei no Pactual e trabalhei durante 3 anos na área de análise sell-side, ou seja, eu era analista responsável pela cobertura dos setores de consumo, varejo, alimentos e bancos para o banco. Então fazia análise tanto internamente para o banco como para clientes do Pactual. Saí do Pactual em 2004, ingressei na Gap. A Gap era uma asset já bastante conceituada no mercado, era uma asset independente do Brasil, mas ainda era muito focada em produtos de renda fixa. Então eu entrei lá para começar uma área de análise de empresas. Acabei ficando na Gap durante 4 anos e meio, fazendo análise primeiramente e depois já com a gestão dos produtos de ações. E entrei na XP há 3 anos e meio para estruturar a gestão de recursos, o braço de gestão de recursos da XP. Isso vai desde montagem de equipe até a gestão dos produtos de renda variável, que é onde é meu foco hoje. Ótimo. Falando um pouquinho a respeito dos fundos, quais são os fundos hoje que estão sobre a sua gestão e qual a política de investimento deles? Dos fundos de ações nós temos o Investor FIA, XP Small Caps e 3 fundos setoriais, XP Commodities, XP Bancos e XP Consumo. E nós temos um fundo Long Short, que apesar de ter multimercado no nome, é até legal esclarecer isso. Não tem risco de multimercado, ou seja, é um fundo sem exposição direcional e só mexe com ações. Então a gente compra ações e vende ações no mesmo valor, então não tem exposição direcional nenhuma, não tem nada a ver com o que acontece com a bolsa ou com os outros ativos de renda fixa. E a estratégia dos fundos é totalmente fundamentalista. Nós somos muito pouco focados em curto prazo, para não dizer nada focados em curto prazo. Então nós temos hoje uma equipe de 6 analistas que cobre alguns setores da economia e visita as empresas, tem reuniões com várias divisões da empresa, para a gente estudar a empresa, estudar o setor e tentar avaliar se o valor intrínseco do ativo está muito diferente do que está no mercado. E as nossas alocações se baseiam nisso. E se a gente fosse falar a respeito das principais posições de cada fundo, o que você destacaria hoje em cada fundo? Hoje no Invest as principais posições são MMX, Itaúsa, Gerdau Metalúrgica e Tecnisa. No Small Caps são Tecnos, Alpargatas e MMX. Mas eu acho que é importante salientar, Roberto, que assim, as posições mudam. Obviamente a gente faz posições olhando médio e longo prazo, mas quanto tempo elas vão ficar na carteira vai depender da performance da empresa e da performance da ação. Se vai ficar 2 meses, vai ficar 2 meses. Se vai ficar 5 anos, vai ficar 5 anos. Mas assim, eu acho que o importante não é as posições que tem na carteira, sim os clientes se sentirem confortáveis com a filosofia de gestão, com o histórico, com a equipe. Eu acho que é isso que deveria ser sempre o foco na hora de vender o produto. Sim, a filosofia, por isso que é importante esse quadro, justamente eu conhecer um pouco mais sobre o gestor, porque realmente a carteira ela vai variar de acordo com a tua filosofia de gestão. E no caso da XP Gestão, a gente está falando de uma casa extremamente fundamentalista, né? Acho que é bom passar isso um pouco para os assessores que ficam em dúvida, porque realmente o cliente busca sempre rentabilidade e nem sempre está aí olhando para o longo prazo. Com o cenário atual da Bolsa, muitos clientes ficam receosos em investir em FIAs. O que você toma como perspectiva para o cenário, para os nossos fundos de XP Gestão, mesmo com o cenário desse jeito? Eu acho que primeiramente tem que tentar desassociar essa ideia de que investimento em ações só é rentável quando o índice Bovespa sobe. O índice Bovespa é um índice composto por 60 e poucas ações, as mais líquidas da Bolsa. Isso não necessariamente reflete o que está acontecendo com o resto do mercado, normalmente não reflete. Então, desde que eu entrei aqui, a Bolsa está caindo e os fundos de ações estão subindo. Então, é claro que no curto prazo tende a existir uma correlação maior, mas no longo prazo isso não necessariamente é verdade. Então, o nosso foco ali é investir em empresas, a gente não está comprando bolsa, nós estamos investindo em empresas de capital aberto. Então, acho que o que está acontecendo com a Bolsa não é por aí, seja para o lado bom ou para o lado ruim. Eu não levaria para a Bolsa vai subir, a Bolsa vai cair, para investir ou não num fundo de ações. Eu acho que, de novo, tem que entender a filosofia, tem que entender a cabeça e olhar sempre o longo prazo. Acho que é um negócio que às vezes fica um pouco repetitivo, mas quando nós investimos numa empresa, quando nós estudamos uma empresa, nós fazemos fluxo de caixa para 5 anos, para 10 anos, para 15 anos. A gente não consegue prever o que vai acontecer com uma ação durante 6 meses, às vezes até 1 ano é difícil saber. Então, quando nós investimos é a longo prazo, e isso, de novo, vale para os momentos bons ou ruins, ou seja, nunca vou chegar aqui
o fundo tem um ano espetacular, um mês espetacular e falar, nossa, olha que ano espetacular. Sempre o retorno acumulado, eu acho que é aquilo que tem que ser olhado. Tá, ainda falando um pouco a respeito disso, acaba que os clientes realmente ficam muito preocupados com o curto prazo, quando a gente fala de um fundo de ação. Acho bacana destacar qual a tua percepção, se isso realmente afeta a tua análise ou não, quando você vai fazer uma escolha de ativo com curto prazo. Você já deixou isso bem claro, mas eu acho que vale ratificar isso para os assessores. Eu acho que, não vou dizer que é impossível, mas assim, eu acho muito difícil tentar antecipar o que vai acontecer com o mercado e principalmente com ações específicas num período curto de tempo. Tá? Então é um negócio que a gente de fato não gasta tempo. É claro que a gente tenta monitorar como é que estão os resultados das empresas que a gente olha nos próximos 3 meses, 6 meses. Claro que a gente quer ter uma sensibilidade de como isso está acontecendo, mas não é o que vai determinar a gente fazer ou não posição. A gente vai estudar, a gente vai procurar bons negócios a bons preços, ponto. Assim, é claro que na prática é muito mais complexo que isso, tem vários detalhes, tem várias variáveis, mas tentando resumir o que a gente faz, a gente quer comprar bons negócios a bons preços. Então, o que vai acontecer no curto prazo, a gente vê muito mais como distorções que geram uma oportunidade, às vezes para ficar long, às vezes para ficar short, no caso do long short, do que uma tentativa de ganhar dinheiro com oscilações temporárias. Você daria algum target de tempo para um cliente que quer investir nos FIAs da XP Gestão, o assessor colocar esse cliente a partir de 2 anos? Você tem algum target para passar para o assessor de tempo? É difícil até porque, por exemplo, você pega o mercado hoje em dia, 1 ano normalmente é um prazo bom, mas hoje em dia um ano não quer dizer nada. Então, acho que no mínimo 1 ano, tá? Acho que num mercado mais normalizado, eu acho que no mínimo 1 ano é um prazo razoável para se olhar investimento. Ótimo. Como é que você acredita que o assessor pode destacar como diferencial da XP Gestão os fundos da mesma categoria com outros fundos que a gente tem de outras assets? Tá. Primeiramente, assim, apesar da rentabilidade dos fundos estar muito boa desde que essa equipe foi criada, assim, acho importante salientar que rentabilidade é muito importante, claro que é muito importante, mas na minha opinião nunca deveria ser a primeira coisa a ser olhada. Acho que o assessor ele tem que estar preocupado em entender a equipe, entender a filosofia, entender o que o fundo faz e o que ele pode fazer. Ou seja, tem muita gente que gera muito retorno tomando um risco excessivo. Sim. Tá? Então, eu acho que o mais importante é entender a cabeça do gestor e a filosofia de gestão e olhar histórico. Quando eu falo histórico, não é histórico de 6 meses, nem de 1 ano, nem de 2 anos. Olha um histórico longo, que aí você vai ver como é que os fundos se comportaram em momentos bons, momentos ruins, e aí você consegue identificar, você consegue ter uma ideia muito melhor de que risco cada fundo toma para atingir o retorno que o que você está dizendo é relação risco-retorno mesmo. Quanto eu estou correndo de risco pelo retorno que eu estou tendo, né? Alguns assessores, realmente, clientes não tendem a olhar isso. A gente vai querer sempre dar rentabilidade, mas a gente vai querer dar rentabilidade tomando o risco que a gente acha um risco justo. Uhum. A gente, de forma alguma, vai tomar o risco que for para dar um retorno elevado. Tá? Então, a gente não alavanca, os fundos não podem alavancar, a gente não usa derivativo. Então, assim, a gente realmente para todos eles, todos os FIAs hoje? Para todos os FIAs. Então, assim, a gente é focado realmente em stock picking, em escolha de ativos, em escolha de empresas. E eu acho que isso minimiza muito o risco. Né? A gente está mexendo só com aquilo que a gente de fato conhece, que a gente estuda. Falando um pouquinho do long short, o que você destacaria, tanto quanto rentabilidade, quanto para perfil de investidor, o que você destacaria do long short? Eu acho que o long short às vezes tem uma interpretação equivocada, no sentido de que, como ele é classificado como um fundo multimercado, eu acho que tem a ver com o que acontece com o mercado, seja com ativos de bolsa, seja com outros ativos de renda fixa. O fundo long short ele só mexe com ações, tá? E ele não tem nenhuma exposição direcional, ele é um fundo neutro. Então, se a bolsa vai subir 90% ou cair 90%, o impacto é zero. É zero mesmo, não faz nenhuma diferença. Então, a única diferença é se o ativo que a gente está comprado vai performar melhor ou pior que o ativo que a gente está vendido. Tá? Então, o long short, na minha opinião, é uma forma de apostar na capacidade da equipe de escolher os melhores ativos sem ter que se preocupar com qualquer coisa do direcional de bolsa. Ótimo. Tá? Então, assim, os fundos de ações, não necessariamente a bolsa caindo ou subindo vai fazer os fundos irem bem, mas é um fundo comprado. Então, óbvio que a performance do mercado tende a impactar. No long short, o impacto é zero. Então, é importante tirar da cabeça das pessoas essa ideia de que é um fundo com risco multimercado. Não tem crédito, não tem dívida, não tem câmbio, só tem ações e compradas e vendidas no mesmo valor financeiro, isolando qualquer risco direcional de mercado. Acho que a mensagem então que fica da XP Gestão é que realmente é uma casa focada em análise fundamentalista e a gente realmente hoje tem produto para todos os tipos de clientes, né? É isso, e com pessoas de histórico de mercado, capacitadas. Acho que o histórico, de novo, o histórico longo, que eu acho que é o que sempre tem que ser olhado, está aí para as pessoas poderem ver. E a mensagem, acho que é essa aí que você falou mesmo. Acho que isso que é o importante. Tá ótimo, Vale. Muito obrigada pela tua presença aqui hoje. A gente fica por aqui e até a próxima.